Vamos então começar agora o capítulo 4 de Romanos e faremos a leitura do capítulo e vocês acompanham com a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A leitura de Romanos capítulo 4 é
começa com a pergunta. E o apóstolo Paulo, ele já tem se utilizado de perguntas e interrogativas nos capítulos anteriores, e essa é uma forma de você ensinar. Porque quando você pergunta, você acaba gerando na mente daqueles que estão, a quem foi endereçada a carta, gera um pensamento. E aquele pensamento, aquela meditação em cima daquela pergunta, acaba então criando essa condição de ensino. Por quê? Porque quando você faz pergunta, as pessoas querem responder, mas ao não conseguindo responder a pergunta, então ele vai ficar atento para a resposta. Então, fazendo perguntas e respondendo as perguntas, o apóstolo Paulo inicia esse capítulo 4. Nos capítulos anteriores, nós vimos o apóstolo Paulo trabalhando e estruturando todo o conteúdo desse capítulo. Ele começa lá no capítulo 1, falando a respeito da condição de um homem que rejeita as coisas de Deus. Ele fala a respeito das consequências de um homem que no seu estado natural vem movido pelo pecado, pela tendência pecadora, ele vem a se afastar de Deus e mudando a verdade em mentira e adorando a criatura no lugar do Criador. E lá no começo, então, o apóstolo Paulo traz a maldição que recai sobre essas pessoas. E no capítulo 2, ele começa a falar a respeito dos homens que julgam e que ficam julgando um ao outro, sabendo que eles praticam as mesmas coisas que condenam. E assim, no capítulo 2, ele fala a respeito da condição de todo ser humano e fala a respeito dos gentios e fala a respeito dos judeus e fala a respeito das coisas que os gentios faziam, os judeus faziam e que definitivamente faziam com que tanto o gentio como o judeu fosse condenável diante de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra a respeito das vantagens de ser um judeu, mas ao mesmo tempo, o judeu, para ser um verdadeiro judeu, ele tem que ser um judeu que cria, porque se ele não acreditasse naquilo que havia sido passado para ele, os oráculos de Deus, que é a palavra de Deus, eles também não teriam vantagem nenhuma por ser judeus ou não, porque no fundo, todos nós somos descendentes de Adão, pecadores, e se nós não ouvirmos a palavra de Deus para praticarmos, não conseguiremos. E é verdade que no capítulo 3, versículo 9, ele chega a uma conclusão, que ninguém tem vantagem nenhuma, porque tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E daí ele mostra realmente que nesse capítulo 3, que todo mundo carece da glória de Deus, todo mundo peca e todo mundo carece da glória de Deus. E dessa forma, então, ele acaba apresentando, mas agora, no versículo 21 do capítulo 3, ele fala, mas agora se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E no fim do capítulo, então, ele conclui que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Portanto, a fé, ela é trazida tanto à circuncisão como à incircuncisão, tanto aos judeus como aos gentios, e todos, por intermédio dessa fé, é que serão justificados. E no capítulo 4, então, agora ele começa perguntando: que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de crer se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a fé que Abraão tinha em Deus, a fé que Abraão depositava na palavra de Deus, não a palavra escrita, porque não tinha naquela época, mas na palavra falada de Deus, na palavra revelada de Deus para Abraão. E Abraão creu. Quando Deus falou para Abraão ir para a terra que ele mostraria, Abraão saiu da terra em que ele estava e foi, sem saber para onde ia, porque ele acreditou na instrução de Deus, acreditou na palavra de Deus, acreditou naquilo que Deus falou para ele. E porque ele creu em Deus, porque ele creu na palavra de Deus, então isso lhe foi atribuído como justiça, foi imputado, atribuído. Então, aqui no capítulo 4, então, ele levanta um ponto importante, e ele fala que ao que trabalha, quem trabalha, né, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E não é verdade? Todos nós que trabalhamos, todos aqueles que têm um trabalho e que ganham um salário pelo trabalho, quando ele trabalhou o mês inteiro, ele espera o salário no fim do mês como alguma coisa que lhe pertence, como uma dívida do seu patrão ou daquele que o assalariou. Então, assim também, né, poderíamos pensar que se a salvação fosse nos dada como recompensa de um trabalho, então nós teríamos que fazer esse trabalho. Né? Mas a Escritura já mostrou anteriormente, que nós não temos como conseguir justificação pelos nossos pecados, cujo salário é a morte. Então nós não temos como pagar a morte, nós não temos como fazer isso. E aqui então nesse capítulo, no capítulo anterior, Deus já mostrou que a justiça de Deus foi manifestada agora, depois, isto é, da morte de Cristo, né? Da morte e ressurreição de Cristo, a justiça de Deus foi manifestada mediante a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de todos os homens. Então não tem como nós fazermos nada, absolutamente nada, para conseguir essa salvação. Então o versículo 5 fala, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a imputação, a atribuição da fé, a atribuição da justiça sobre nós vem pela fé. E no versículo 6, o apóstolo Paulo continua dizendo, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Na verdade, quando ele fala dessas obras aqui, ele não está se referindo naturalmente daqueles conhecidas boas obras de generosidade e de misericórdia em favor das pessoas que carentes de necessidades. Aqui ele fala, quando ele se refere a obras, ele está se referindo às obras da lei, que eram os sacrifícios que eram feitos, exigidos para que o pecado fosse pago. E naquela época, né, os homens poderiam se justificar de alguns pecados pelos sacrifícios, mas por um outro lado, eles não tinham como se justificar dos pecados que não eram cobertos por sacrifícios. Como o adultério, por exemplo, não era um pecado que poderia aquele que adulterou confessar o seu pecado para o sacerdote, e o sacerdote pedir para ele trazer um cordeiro para derramar o sangue. Não, essas pessoas que cometiam esses pecados que não poderiam ser cobertos pelo sangue, eles eram mortos, eles eram apedrejados, tanto o homem como a mulher que foram pegos em flagrante de adultério. Essas pessoas eram dizimadas, eram tiradas do meio da nação de Israel e não tinha justificativa.
pecados esses que não tinham como ser pagos. E então Davi fala: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. E Davi sabe muito bem do que ele está falando, porque a gente sabe que o que Davi fez com Urias, ele adulterou com a mulher de Urias, e depois ainda tentou trazer Urias lá da guerra para que ele dormisse com a mulher dele, e depois então se pensasse que aquele filho que havia sido gerado pelo rei Davi na mulher de Urias fosse de Urias. Mas quando Urias veio, ele se recusou a dormir com a sua esposa, porque ele queria ser leal àqueles que estavam na batalha, e ele, como um dos comandantes lá do exército de Davi, ele não queria ficar gozando dos prazeres da vida quando os seus compatriotas estavam lá guerreando e morrendo na guerra. Então ele se absteve desse encontro com Batseba e voltou então para a guerra. Então Davi agora ficou numa situação melindrosa, e daí o que ele fez? Ele então teve que dar um outro jeito. E toda essa maquinação do mal que houve dentro da cabeça de Davi eram pecados mortais, homicídio culposo, e porque ele acabou ordenando que os outros recuassem e deixassem Urias exposto para que ele fosse morto na guerra, e assim ele acabou sendo morto, e daí então ele pôde casar com Batseba, que havia ficado viúva. Na verdade, ela não ficou viúva, ele mandou matar literalmente o marido de Batseba para poder ficar com ela. Realmente a sujeira de Davi foi grande, só que nós sabemos que quando Davi diz essas coisas, né, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras, porque ele não teria obra nenhuma para fazer. Por quê? Porque pelas obras da lei, pelos sacrifícios, ele estava condenado. Ele não tinha saída. E como Deus exerceu misericórdia sobre a vida de Davi e deixou ele livre dessas condenações, definitivamente Davi sabia o que estava falando. No versículo 7, então, ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E ele tinha isso por si mesmo. Davi realmente sabia que ele era um homem bem-aventurado, porque Deus o perdoou, Deus deixou o pecado dele coberto, e logicamente quando veio Cristo e derramou o sangue na cruz, então aqueles pecados foram definitivamente justificados, legalmente falando, diante de Deus, diante da justiça de Deus. Foi satisfeita a justiça de Deus quando então os pecados cometidos anteriormente Deus manifestou sua tolerância sobre essas coisas para que, como ele diz lá no versículo 25 do capítulo 3, ele falou: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, aqui nesse momento, nós encontramos Davi refletindo sobre essas coisas, Paulo contando sobre o que Davi falou. E no versículo 8 ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa palavra imputar ou atribuir é uma palavra muito forte, porque na verdade nós não somos justamente merecedores dessa atribuição de justiça sobre nós. Então, isso vem da grande misericórdia de Deus, do grande amor de Deus, como nós veremos mais tarde, quando o apóstolo Paulo chegar no capítulo próximo, ele vai mostrar aí a riqueza do amor de Deus para conosco. No versículo 9, então, ele diz assim: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Bom, não é verdade que Abraão
estando lá na terra de Ur, quando Deus apareceu para ele, para falar com ele, naquela época não existia circuncisão. Então, bem que diz o versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída, porque a fé que Abraão tinha gerou uma condição em que Deus atribuiu a ele justiça por causa dessa fé. E quando foi isso? Então ele pergunta, como pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Então ele afirma, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E, então, quando Abraão ainda era incircunciso, quando ele ainda não fazia parte do povo de Israel, porque ainda não havia a nação formada e não havia o regime da circuncisão não havia começado, então ele era incircunciso. Mas mais tarde ele acabou recebendo o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que ele teve quando ainda incircunciso. E daí ele fala que para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então é interessante que hoje Deus pode trazer e atribuir justiça pela fé, tanto àqueles que não são circuncidados como aos circuncidados. E dependendo, logicamente, da fé que a pessoa deposita na obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 12 diz, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Nós já vimos no capítulo anterior que não adianta você ser simplesmente circuncidado. É necessário que o seu coração seja um coração correto diante de Deus. É necessário que você seja, como o apóstolo Paulo falou, circuncidado no coração. Ou seja, que o seu coração seja reto diante de Deus, porque você deseja a justiça de Deus. Nós sabemos que é impossível para qualquer pessoa ser absolutamente puro diante de Deus. Mas é verdade que há aqueles que creem em Deus e há aqueles que apenas tinham uma religiosidade. E quem tinha religiosidade, isso não é levado em conta diante de Deus. É levado em conta quando se tem fé na palavra que Deus passa. Então, continuando, ele fala no versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, a lei que foi lançada no tempo de Moisés, quando em Êxodo 19 e 20, Êxodo 19 tem aliança, o pacto lá no recebimento da aliança de Deus para com o povo de Israel, e daí então logo em seguida veio a lei, porque para toda aliança tem uma lei. Então essa lei do Velho Testamento, ela não justificava as pessoas. Na verdade, a lei, ela era a manifestação do caráter de Deus, dos princípios morais e espirituais de Deus, que era colocado sobre o povo, mas a lei, na verdade, é uma norma colocada sobre uma aliança. E Deus, por causa da fé de Abraão, Deus já havia feito promessas a Abraão antes que viesse a lei. Portanto, a lei, ela não justifica ninguém, ela não veio para justificar ninguém. Então, no versículo 14, ele diz assim, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E é verdade, porque Abraão teve fé antes da lei e as promessas foram concedidas a ele antes do período da lei. Por isso nós sabemos que quando nós estudando as dispensações, nós encontramos que a dispensação da promessa, ela recebeu depois a lei, então a lei foi adicionada à promessa. Então a lei veio depois. Portanto, a lei não justifica ninguém, a lei veio como uma norma, e especialmente para mostrar para o homem o quanto que ele peca, porque ninguém conseguiu, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo,
ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. E é interessante que ele faz uma afirmação no versículo 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E é bem importante essa passagem que fala que onde não há lei, também não há transgressão. Por quê? Porque como que você vai saber se você está transgredindo se você não tem uma lei que diga para você o que é uma transgressão? Por exemplo, a lei diz, não adulterarás. Então, como que você vai saber se adultério é ou não um pecado se você não tiver uma lei que diga? A lei diz que é pecado, mas a lei não justifica ninguém. Assim, mais adiante, ele fala assim, esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então aqui ele fala, esta é a razão porque não provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, a salvação de Deus é uma graça que Deus dá e nunca o homem pôde obter salvação vindo da parte de Deus se não fosse pela graça de Deus ao homem, porque ela é trazida pela fé. E, logicamente, fé na obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão, ele é chamado pai de todos nós, porque tanto para judeus como para gentios, ele é entendido como sendo um homem que teve fé, antes de tudo, e ele é pai de numerosas nações. E como ele é o homem que mostrou grande exemplo de fé, ele foi escolhido por Deus para ter essa homenagem como pai da fé, e que nós entendemos que todos aqueles que seguiram nas pisadas de Abraão, ou seja, as pessoas que até hoje, desde daquele tempo até hoje, que creram em Deus, que creem na palavra de Deus, então são chamados filhos de Abraão. E de fato no versículo 17 ele fala como está escrito, por pai de muitas nações se constituí. E daí ele fala, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa afirmação é uma afirmação muito forte, que a gente poderia associar também com o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e 2, onde ele fala a respeito de que a fé é a convicção de coisas que se não veem, né? E que pela fé nós acreditamos que o universo veio existir das coisas que não aparecem. E aqui então, Deus, esse versículo me lembra, Hebreus capítulo 11, 1 e 2, porque ele fala, chama à existência as coisas que não existem. Então Deus é que tem o poder de trazer do nada, de trazer absolutamente do nada as coisas, chamar as coisas à existência. Essa é a palavra de Deus, esse é o poder da palavra de Deus, que Deus fala e acontece. E Abraão, então, no versículo 18, ele fala, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E de fato Deus havia prometido para Abraão que Abraão teria uma descendência muito grande. Mas a verdade é que quando ele diz que ele creu contra a esperança, ele esperando contra a esperança, o que ele quer dizer? Porque, na verdade, ele esperava uma descendência, mas as evidências da vida dele mostravam o contrário. Por quê? Porque a mulher dele era estéril e eles já estavam velhos e não tinham mais
não tiveram nenhum filho, e não pelo normal, pela vida como decorreria, ele nunca teria um filho. Mas como então ele teria descendência? Ele creu em Deus. E quando então ele tinha 99 anos, o anjo apareceu e anunciou que de fato, e dentro de um ano ele teria um filho. Sara até riu. Sara nem acreditou. Mas é por isso que Isaac foi chamado Isaac. Porque Isaac, né, a palavra, ela leva o som de uma risada. Iac, iac, iac. Né? E Isaac, o significado dessa palavra é risada. Por quê? Porque Sara riu. Ela se riu em si mesma quando ela imaginou, puxa, como é que eu que eu sou estéril e já estou totalmente velha, já passou os meus dias de mulher, como é que eu vou poder, na minha velhice, ter um filho? É um absurdo. E ela até riu, para ela era cômico. Por isso, então, se chamou Isaac assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E é verdade que Sara, ela não foi muito paciente com relação a essa promessa de Deus. Tanto é que ela ofereceu a Agar para deitar com Abraão e ter um filho. E dali nasceu Ismael, que hoje são conhecidos dessa descendência de Ismael, que saíram os muçulmanos hoje, e que hoje são os grandes inimigos de Israel. Os muçulmanos, que aliás estão tomando conta do mundo, são descendentes daqueles 12 príncipes que vieram de Ismael, depois que Agar o casou com uma egípcia, e depois foram morar mais para o Oriente e geraram aquela nação. Então é muito interessante perceber, né, que o passo de fé de Abraão era um, e Sara, no entanto, não demonstrou tanta fé assim, né? Mais à frente aqui, então, no versículo 19, ele diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, aqui, Abraão não sabia. Ele, racionalmente falando, não tinha a menor ideia como que Deus poderia fazer cumprir uma promessa assim. Mas ele creu. E isso foi também imputado para a justiça dele, como diz o versículo 22, que diz: pelo que isso lhe foi também imputado ou atribuído para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, ou será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É bem interessante perceber esse versículo 24, em que ele fala que, de fato, a fé que foi atribuída, a justiça que foi atribuída a Abraão, também é atribuída a nós quando nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus que trouxe o evangelho da nossa salvação, quando nós cremos nele, então nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, como diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. E aqui no versículo 25, que ele fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E é interessante que essa causa, né, essas causas que ele coloca, a gente percebe que tem várias coisas que nós recebemos com a morte de Cristo,
e várias coisas que nós recebemos com a ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo, por exemplo, nós somos justificados, ou seja, o pagamento dos pecados foi feito, e ali nós foi feita a justificação, né? E é interessante quando a transgressão que nós tínhamos, o pecado que nós tínhamos, foi tirado, foi removido. Naquela cruz também ficou o velho homem. Naquela cruz, várias coisas aconteceram. Inclusive, nós estamos esse mês fazendo uma série de pregações nesse tema das coisas que nós temos na morte de Cristo e as coisas que nós temos na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, Ele nos deu a vida eterna. Mas na morte de Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele cancelou a dívida, Ele nos purificou. É o batismo, nós somos batizados na morte de Cristo. Tudo em Cristo, tudo em Cristo, tudo em Cristo. Na verdade, todas as coisas que nós temos hoje, que nós somos beneficiados por Deus, não vem de mérito nenhum nosso. Todo o mérito está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é no Senhor Jesus Cristo, em Cristo apenas, que nós podemos ter todas essas coisas. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, por exemplo, que fala das tantas bênçãos celestiais, e todas as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo, né? Ali você pode ler e estudar e ver a quantidade de bênçãos que foi derramada sobre nós. Tudo isso na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nós vamos encerrar esse capítulo de Romanos, para depois então continuarmos no nosso próximo vídeo, o capítulo 5, que é um capítulo também de grande importância dessa carta fabulosa do apóstolo Paulo. Eu espero que vocês tenham recebido alguma edificação com esse vídeo e oramos então para que o Senhor continue esclarecendo, iluminando o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente possa perceber essas verdades e que possamos então aplicar na nossa vida, porque não adianta nós ouvirmos a palavra apenas, é necessário colocá-la em prática. O conhecimento vira sabedoria quando nós praticamos a palavra que vem do Senhor. Amém? Vamos terminar em oração. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse capítulo tão importante da Tua Palavra, que esclarece nossos corações a respeito das verdades que nós temos recebido de Ti. E é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós te oramos agradecidos por tudo. Amém.